essa época da NET renovar os exames dela, ela fica, fala, NET, vai dar certo, calma, calma, calma. E, irmãos, é muito bom quando a gente tem uma igreja, quando a gente tem alguém para nos orientar, quando a gente está enxertado na videira, porque vem o medo, vem a insegurança, vem a aflição, mas como é bom quando a gente tem alguém que pode compartilhar, para liberar uma palavra, para nos tranquilizar, porque não é que a gente não tenha fé, nós somos humanos, e tem o momento da insegurança, da aflição, tem o momento do medo, e eu glorifico a Deus, porque Deus tem feito grandes coisas neste lugar, por isso estamos sempre alegres, e eu sempre peço para o Senhor abençoar mesmo todas as vidas, para que possa ter testemunho nessa casa, para que o nome do Senhor possa ser glorificado. E a palavra dessa noite, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, Êxodo capítulo 3, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: e disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaustores, porque conheci as suas dores. Tenho visto, e disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaustores. Por isso, porque conheci as suas dores. Santo é o teu nome, graças te damos. Soberano Deus, eterno Pai, louvado e glorificado é o teu santo nome. Rendemos graças a ti, te louvamos e te bendizemos. Senhor, toma essa palavra, que não seja eu, mas o teu Santo Espírito fale conosco. O Senhor já preparou o nosso coração para receber a tua palavra. Eu rendo graças a ti, já te louvo e te agradeço no nome de Jesus. Irmãos, foi essa palavra que o Senhor colocou ao meu coração. E é uma palavra conhecida, eu creio que muitos já leram, já ouviram a respeito dessa palavra, mas foi o que o Senhor me deu como direção para que pudéssemos meditar nessa noite a respeito dessa palavra. E o interessante é que nós vamos vendo nessa palavra que ela fala, o título dela, Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. Aqui, quando acontece isso, já tinha se passado 40 anos que Moisés tinha fugido do Egito. E era um dia, eu acredito, normal para Moisés, né? Porque ele tinha os afazeres dele, ele já tinha construído família, ele já tinha filhos, e ele estava ali no trabalho dele, que ele estava acostumado a fazer aquele trabalho. E de repente Deus se apresenta para Moisés para falar a respeito de um povo onde havia família, onde havia conhecidos, onde havia casais, crianças, jovens, adolescentes, anciões, um povo distante, e o Senhor fala com Moisés a respeito da situação daquele povo. E o mais interessante dessa palavra é que o Senhor, ele vai falando, começa a conversar com Moisés, e ele fala, né? E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Então, o que eu entendo? Que o Senhor, ele viu, ouviu e sabe. Ele viu, ouviu e sabe. Ele viu e ouviu e sabe. Ele sabia e ele escolheu a Moisés. Só que enquanto Deus estava se manifestando para Moisés, para falar a respeito daquele povo, aquele povo estava ali em cativeiro, em aflição, em oração. Muitos dos hebreus já tinham se corrompidos, mas tinha um povo que orava, porque havia sido liberada uma promessa que chegaria um tempo que o Senhor tiraria eles do Egito. Se passaram anos e anos e anos, mas teve um povo que não desistiu. Teve um povo, ainda que a maioria tivesse se corrompido, tinha um povo que acreditou naquilo que foi liberado. Foi o que a missionária Alessandra falou aqui. O Senhor, ele libera a palavra. O tempo é dele,
conhecimento é dele. Nós precisamos guardar no nosso coração e crer que Deus é poderoso para fazer. Porque aqui, aquele povo vivia cativo, aquele povo não tinha liberdade, aquele povo era um povo que era tolhido naquele lugar. Porque ainda que eles tivessem crescido ali, como a palavra de Deus diz, eles não tinham liberdade ali naquele lugar. E a pior coisa é não termos liberdade. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que se o Senhor nos libertar, verdadeiramente seremos livres. E graças a Deus hoje nós somos livres. E o Senhor foi falando, ministrando ao coração de Moisés. Moisés, eu tenho visto atentamente a aflição. E quando o Espírito Santo de Deus foi ministrando ao meu coração, eu fiquei pensando que todos nós que estamos aqui, o Senhor já ouviu, já viu e já sabe. E todos aqui, o Senhor já nos surpreendeu com provisão, com socorro, com livramento. Todos nós, porque todos nós temos testemunho de algo que Deus fez na nossa vida. Fez porque Ele ouviu, porque Ele viu, porque Ele sabia o que estava acontecendo. E quando chegou o momento certo, Ele entrou com a mão poderosa dEle, como Ele tem entrado. Então nós somos gratos a Deus, porque hoje nós reconhecemos que tem um Deus cuidando de nós. Nós reconhecemos que tem um Deus que Ele é fiel. Nós reconhecemos que tem um Deus que é poderoso. Porque se nós formos continuar lendo essa palavra, nós vamos ver que mais à frente, quando Moisés chega na presença de Faraó e que ele fala que o Deus poderoso mandou que ele fosse para libertar o povo, Faraó caçoou, os hebreus também não acreditaram. Quem é Moisés? Que Deus é esse? Quem é esse homem que vem dizendo que vai libertar o povo, mandando eu liberar o povo, porque Deus está mandando? Que Deus é esse? E quantas das vezes, irmãos, nós também temos incredulidade daquilo que Deus fala, daquilo que Deus promete? Quantos de nós, quando Deus libera uma palavra que a gente fica às vezes querendo entender como Ele vai fazer, nós só precisamos crer que Ele vai fazer, do jeito e da maneira dEle, que Ele é fiel. Ele diz na palavra dEle que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E o interessante é que quando acontece isso, o fardo aumentou, o jugo aumentou. Aumentou o fardo, aumentou o trabalho. Faraó ficou irado. Começou a piorar a situação deles. Quem sabe a situação da tua vida tem piorado porque uma palavra foi liberada. Uma palavra já foi liberada. Várias palavras têm sido liberadas. E muitas das vezes, na maioria das vezes, quando o Senhor libera uma palavra, a gente começa a ver as coisas fugirem do controle. Parece que vai piorando, parece que vai dando tudo errado, parece que não vai dando nada certo. Assim foi com aquele povo. O fardo aumentou, o trabalho aumentou, multiplicou, para que eles não acreditassem naquilo que foi falado, naquilo que Moisés tinha dito. E na minha vida e na sua vida também não é diferente. Quantas das vezes o Senhor já não falou uma palavra que a situação está contrária? Que muitas das vezes nós estamos orando e falando, Senhor, parece que está dando tudo errado depois que essa palavra foi liberada. Para a gente deixar a incredulidade entrar e falar mais alto. Para a gente duvidar do poder de Deus. Mas tem um Deus que Ele é fiel. Tem um Deus que não perdeu o controle. Tem um Deus, porque a gente vai vendo que mais à frente vem as 10 pragas. E a gente vai vendo Deus poupando e guardando aquele povo. Porque nos hebreus nada daquilo acontecia, nada daquilo chegava. Mas para o povo egípcio, eles passou por tudo aquilo. E mesmo assim aquele povo duvidou que eles sairiam do Egito. Mas graças a Deus o Senhor nos tirou. E o Senhor quer falar nessa noite que Ele já ouviu, que Ele viu e que Ele sabe. E é isso que nós precisamos.
por isso, nós vamos confiar, nós vamos fazer aquilo que cabe a cada um de nós, nós vamos aguardar, porque hoje nós entendemos que Ele não chega atrasado, Ele vai chegar na hora certa, a coisa vai acontecer na hora certa. Graças a Deus, a missionária hoje veio aqui para testemunhar. Eu lembro da primeira vez quando ela veio aqui, conheço a Alessandra, muitos anos que eu conheço a missionária. A primeira vez que ela veio aqui, o Senhor liberou uma palavra. Irmãos, a minha oração é para que se cumpra toda a palavra que Deus tem liberado nesse lugar. E eu tenho visto acontecer as promessas do Senhor nesse lugar, para que o nome dele possa ser glorificado. O Senhor viu o cansaço deles, o Senhor viu a aflição deles, e chegou o momento, e Moisés foi o escolhido. E o Senhor não estava preocupado com a família de Moisés, não. Tinha um povo, tinha uma nação que o Senhor queria libertar. E quando o Espírito Santo foi me dando essa palavra, o Senhor foi ministrando no meu coração. Irmãos, tem muitas pessoas vivendo em palacetes, vivendo em castelos, mas cativos, sem liberdade. Porque tem pessoas que moram, pode até usufruir, mas não se sente fazendo parte daquele lugar, porque é restrito a algumas coisas. Eu fiquei pensando, eu vou te botar dentro de um castelo, mas você não vai poder sair desse castelo. Eu vou te colocar dentro de uma mansão, mas você não vai poder sair de dentro dessa mansão. Quantas pessoas têm vivido cativos até o dia de hoje? E o Senhor diz que nós somos livres porque Ele nos libertou. Então hoje nós temos direitos que o Senhor tem nos dado. Através da palavra nós temos entendido que nós somos livres para renunciar, para fazer aquilo que convém ao Senhor, para fazer aquilo que não agrada o coração de Deus. Hoje eu posso dizer não. Coisa que no passado eu até poderia falar não, mas eu não conseguia manter o não. Porque sem Deus a gente não consegue. Quantas pessoas, eu vou parar, eu vou deixar, sozinho não vai conseguir. Não consegue. mas eu fiquei 1 ano, eu fiquei 3, mas voltou de novo. Só tem um que liberta, que transforma. E quando é essa libertação, ninguém retrocede, ninguém volta mais, ninguém tem vontade, ninguém tem desejo, ninguém tem mais prazer de viver a vida que vivia no passado, porque houve uma libertação. E hoje nós somos livres, porque esse Senhor, Ele tem visto, Ele tem ouvido. E eu fiquei falando, Senhor, o Senhor é fiel, porque muitas das vezes, na nossa oração, o socorro veio, a provisão veio, a cura veio, o livramento veio, o escape veio, como tem vindo até o dia de hoje para nossas vidas. E nós temos motivo de glorificar o nome desse Senhor. E o Senhor estava falando para Moisés, Moisés, eu sei tudo o que está acontecendo. Ele está falando para mim e para você. Ele sabe tudo que está acontecendo a nosso respeito. Porque nós somos filhos dele. Ele nos conhece. Ele tem visto, ele tem ouvido, ele sabe. E eu creio que hoje o Senhor já está enviando, preparando alguém para vir com o livramento, com o escape. Foi falado aqui, irmãos, eu falei, sim, essa palavra abaixo com aquilo que a missionária está falando. O Senhor usou um instrumento para ela precisava. Graças a Deus, irmãos, aí eu lembro da palavra da viúva, dos vasos. Irmãos, a Bíblia vai dizer que tem amigos mais chegados que irmãos. É tão bom quando a gente sabe que tem pessoas que a gente pode contar. Não é pessoas que você vê todo dia, não é pessoas que ficam dentro da tua casa, não é pessoas que você tem tanta intimidade, porque a gente tem afazeres, a gente tem compromissos. Mas quando a gente precisa, se dispõe em nos ajudar. E às vezes a gente não precisa nem pedir. O próprio Deus, que é o que foi falado aqui, ele começa a incomodar. Porque foi isso que o Senhor, o Deus vivo, falou com Moisés. Moisés, é você que vai. Eu não sei falar. Não, pode deixar, eu já preparei tudo, mas é você que vai. Porque tem um povo, tem famílias lá. Tem uma promessa que eu liberei. E está no tempo de se cumprir. E é você que vai. E eu fiquei pensando em Moisés levando aquela vida dele. Eu acredito que de repente para ele estava até um pouquinho chato.
E ele precisava do movimento, porque às vezes o Senhor começa a soprar o vento, porque a gente começa a se acomodar e achar que está muito chato, que às vezes vai ficando chato, porque a gente vai deixando de orar, a gente vai deixando de ter compromisso, a gente vai deixando de ler a palavra, a gente vai deixando de estar na casa do Senhor, a gente vai abrindo mão dos nossos afazeres. Aí o Senhor começa a permitir um vento para que a gente se levante de novo, desperte de novo. E Moisés lá, cuidando lá das ovelhas lá, e o Senhor falou: Moisés, tem 40 anos que tu já está aí, já te dei esposa, já te dei filhos, agora está na hora de retornar. E vai ser você, vai ser através de você. E a gente vê que o Senhor dá poderes para Moisés, o Senhor capacita Moisés, o Senhor levanta o seu irmão Arão para estar com ele, para que ele fosse para aquela jornada. E a gente sabe que para que ele tivesse êxito, ele primeiramente, ele teria que acreditar. Eu sempre digo, o milagre é teu, quem tem que acreditar é você. Não importa o que falam, não importa o que pensam, não importa o que acham. O milagre é seu, você confia. A palavra o Senhor já liberou, ele sabe de que maneira ele vai fazer. Então você é que tem que crer. Porque Moisés, ainda que ele no começo desse várias desculpas, ele teve que acreditar, porque não foi fácil a chegada dele ali, não foi fácil ele ir diante de Faraó, porque o Senhor disse para ele: eu vou endurecer o coração de Faraó. E quantas das vezes o próprio Senhor fala: eu estou no negócio, foi eu que endureci, vai ter que ser assim nesse momento, nesse tempo, vai ter que ser dessa maneira. Mas mesmo assim você tem que acreditar naquilo que eu falei contigo. Porque se nós formos olhar para as circunstâncias, a gente desiste, a incredulidade entra, a gente desanima, a gente acha que Deus perdeu o controle, mas nessa noite o Senhor está falando: eu tenho visto, o Senhor tem visto, aquilo que é a favor a nós e aquilo também que é contra. Então ele tanto vai cumprir aquilo que ele já nos prometeu, como vai cuidar daquilo que tem vindo contra as nossas vidas. Os opositores, os exaustores que têm se levantado para fazer com que a gente desanime, para fazer com que a gente pare, para fazer com que a gente olhe só para as lutas e não olhe para aquele que é maior que todas as lutas. Para fazer com que a gente desacredite da promessa que nos foi feita. E eu digo para vocês, eu louvo a Deus, porque graças a Deus, tudo que o Senhor tem falado tem se cumprido, para a honra e glória desse Senhor. Então eu não sei o que você está passando, eu não sei, mas já tem tanto tempo que o Senhor liberou a palavra. Não importa o tempo, o importante é que você acredita, o importante é que você está de pé, o importante é que você está vivo, o importante é que você está buscando, o importante é que você louva esse Senhor. Porque também, irmãos, a gente não pode mais estar aqui pelo que Ele nos prometeu, tem que ser pelo que Ele é. Não pode mais ser pelas bênçãos. Até que seja, porque as espirituais a gente tem que querer. A salvação, Ele enviou o Filho dele para nos libertar do pecado, para um plano de salvação. Mas não pode ser só pelas bênçãos materiais, porque a Bíblia diz que é passageiro. Mas glória a Deus quando o Senhor cumpre as materiais. Porque nós somos humanos e nós queremos também as nossas bênçãos materiais. Nós só não podemos abrir mão do que é celestial. Nós só precisamos saber separar o que é material e o que é celestial. Eu sempre digo, tem pessoas trocando a presença pela bênção. E a bênção tem que estar junto com a presença. Porque tem muita gente que tem bênção e não tem presença, e continua vazio, continua triste, continua muitas das vezes murmurador, reclamando, está cheio de bênção, mas não tem presença, porque é a presença que traz gozo, que traz alegria, que traz gratidão, que traz prazer de louvarmos, adorarmos, reconhecermos que tudo que tem acontecido vem do Senhor. É Ele que tem nos dado. Então o Senhor quer que nós acreditamos naquilo que a palavra dele tem falado, aquilo que ele tem liberado, aquilo que ele tem falado
Deus. Era Moisés e o próprio Deus falando com Moisés, falando a respeito de um povo que estava distante, de um povo que de repente ele sentia saudade. Será que Moisés imaginava que ele retornaria? Ainda que ele quisesse, ainda que ele lembrasse, ele sabia qual tinha sido a situação a qual ele tinha saído daquele lugar, como um foragido, por ter matado um egípcio. Então, no entendimento dele, de repente ele não voltaria mais para ali, não ia ver mais a sua família, aqueles que ele conhecia, mas o Senhor estava preparando ele para que ele pudesse ser instrumento de bênção também em outras vidas, ainda que a vida dele já tivesse acertada, porque ele já tinha a família dele, mas não sabia ele que ele tinha sido levado para aquele lugar, para que Deus pudesse preparar, para que ele pudesse retornar também, para cumprir o propósito que Deus tinha na vida daquele homem. Um homem não, porque já era um ancião, porque ele já estava com 80 anos. E às vezes a gente já está com 20, a gente já está cansado. A gente está com 30, a gente já está desanimado. A gente ouve um não, a gente desiste. A gente quer parar. Aí a gente não acerta na primeira, a gente não quer tentar a segunda. Tenta de novo. Tenta de novo. A palavra não foi liberada, tenta de novo. Ah, mas vai fazer de novo. Vou fazer até quando eu puder fazer. Porque sempre vai vir alguém falar alguma coisa. Tenta. Vai tentando. Enquanto der para você tentar, tente. A palavra não foi liberada, confie. Acredite. Porque foi Deus que falou. Se foi Deus que falou, vai se cumprir. Deus não é Deus de confusão. Tinha que se cumprir. Tinha que ser Moisés. Porque o Senhor já tinha dito, antes de Moisés nascer, o Senhor já tinha liberado uma profecia. A gente vê que no livro de Isaías já falava a respeito que viria, antes de Moisés nascer, Moisés vinha para libertar, mas depois viria um maior que Moisés. Foi tudo se encaixando, foi tudo se cumprindo, foi tudo acontecendo para que pudesse cumprir a promessa de Deus. Então a gente precisa entender que até dentro das lutas, das adversidades, do momento do não, do momento que a gente acha que vai dar certo e dá errado, a gente precisa lembrar das promessas de Deus para cada um de nós, para que a gente possa continuar perseverando. Ele disse que sem fé é impossível agradar a Deus, e muitas das vezes, na maioria das vezes, Deus vai nos provar. E eu sei de muitas pessoas aqui que Deus provou, mas Ele mostrou porque Ele fez, porque Ele tinha dito que faria. Mas antes dele fazer, Ele provou. E foi uma, e foi duas, e foi três, e foi 4. Ah, não quero mais. Vou desistir. Pode desistir. Já tentou? Foi 4, foi 5, desistiu. Quando menos esperou, a porta abriu. Vamos lá. Como é que vai ser? Enfim, Deus preparou tudo como tem preparado até hoje. E vai finalizar para a glória de Deus, porque Ele é fiel. Ele não faz nada pela metade. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei o que o Senhor já liberou para você. Mas foi o que o Senhor colocou no meu coração. Fala para o meu povo, para lembrar. Traz, Senhor, à minha memória aquilo que me traz esperança, para lembrar. Quantas coisas eu já ouvi e respondi. Quantos livramentos, quantas lágrimas, quanto choro. E eu fui suprindo. E eu fui me apresentando. E eu fui colocando alguém para dar uma direção, para dar uma palavra, para dar um caminho, para caminhar junto, para chorar junto, para estar do lado. E se a gente for parar para pensar, quando o Senhor foi me trazendo à memória essa palavra que eu fui estudando e falando, Senhor, o que o Senhor quer falar? Irmãos, só gratidão. Porque na minha vida foram muitas situações. Milagres, irmãos. Provisão. Presentes. E a gente se alegra porque Ele é fiel.
aflita, que você está um pouco desanimado, Ele vai falar: filha, intercede por fulano, filha, intercede por ciclano, e para outras pessoas também, irmãos. Sem que a gente precise anunciar, sem que a gente precise falar, porque a gente não precisa de mérito. O mérito tem que ser para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É Ele que precisa saber o que cada um está fazendo. A gente não precisa estar anunciando, a gente só precisa obedecer aquilo que Deus está mandando. Porque muitas das vezes, na maioria das vezes, o Senhor está dando pessoas que você não tem nem tanto mais contato. Pessoas, às vezes, que você nem tem lembrado. Mas quando chega o momento de lembrar, o Espírito Santo traz a nossa memória: fulano, ora por fulano, liga para fulano, libera uma palavra para fulano, intercede para fulano. E como é bom quando a gente obedece, porque você dá, mas você também não deixa de receber. Aleluia. E aqui Deus estava falando para Moisés, e é isso que o Senhor quer, que você saiba e que eu saiba. Ele ouve, Ele vê, Ele sabe do seu levantar e do seu deitar. Ele sabe aonde você vai, Ele sabe aonde você está. E isso não é só com a gente, não. É com os nossos também. Com aqueles que a gente tem intercedido. Com aquele que nós amamos. Até com aqueles que se apresentam como os nossos inimigos, que hoje a gente entende que não é para a gente estar liberando palavra maldita, não é para a gente estar abençoando. Sim, abençoa. Abençoa. Abençoa o irmão, abençoa o irmão. Liberta o irmão, liberta a irmã. Porque essa palavra tem nos ensinado a viver conforme a palavra. Uma palavra onde a gente abençoa. Abençoa até aqueles que querem o nosso mal. Porque hoje a gente entende que ainda que eles queiram, nós temos um Deus que ouve, sabe e vê. Então Ele vai continuar guardando como Ele tem guardado. Então hoje a gente entende que a gente vai abençoar. A gente não vai ficar com medo de palavras de maldição. Porque como tem crente, né, liberando palavras de maldição. Mas quem pode amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou? Deus já nos abençoou. Deus já tinha abençoado aquele povo. Deus estava com aquele povo que estava ali intercedendo. Você pode achar que Deus não está vendo, que Deus não sabe, que você está perdendo, que não vai acontecer, que você pode estar se achando que você está sendo chacota. Mas tem um Deus que sabe de todas as coisas e que está falando: persevera e creia, confia. Eu posso todas as coisas, Ele pode, nós não podemos, mas Ele pode. A missionária falou: o Senhor tira. Ele tirou o sono do rei Assuero, irmãos, como foi falado aqui, para que ele pudesse lembrar de Mardoqueu, para que ele pudesse pega o livro. Vamos ler o livro. O que foi feito com esse homem? Que honras foi dada para esse homem? Nenhuma. Porque quando ele descobriu a conspiração, o nome dele foi para o livro. Mas não foi feito nada, porque não era tempo. Porque o Senhor já sabia o que viria para a vida daquele homem. E o Senhor precisava guardar aquele feito naquele livro, para quando fosse o momento certo de tirar o sono do rei, aquele livro ser aberto, para que pudesse estar o nome daquele homem, para que ele pudesse ser honrado. Deus não perdeu o controle da nossa vida. Deus sabe de todas as coisas. Moisés, eu tenho visto. E eu fiquei pensando assim, eu falei: meu Deus, como Deus é poderoso, como Ele é soberano. Você imagine Deus falar: filha, eu tenho ouvido o teu clamor. E era isso que Deus estava falando com Moisés. E quantas das vezes Deus já não falou dessa maneira contigo? Aquietai-vos, aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. E quando a gente escuta esse aquietai-vos dele, a gente treme, mas parece que aquilo tudo que é medo, que é insegurança, cai por terra. É uma voz forte, é uma voz poderosa, é uma voz que não tem medo, não tem lágrima. Porque tem momento que ele fala: seca essa lágrima, levanta, vambora. E como é bom quando ele dá essa sacudida em cada um de nós. O Senhor está falando nessa noite: filhos, eu sei, eu ouvi,
Eu tenho visto. Ai, irmãos, como é bom quando a gente sabe que aonde a gente está, aonde a gente vai, aquilo que a gente faz. É por isso que a gente tem que ficar constrangido com esse Deus. Porque tem momentos que tem atitude, que tem comportamento, que a gente gela quando a gente lembra que tem um Deus nos observando. Ô Jesus, tem misericórdia, me perdoa. Porque a gente consegue lembrar da palavra. Tem um Deus nos observando, irmãos. É por isso que a gente tem que ter cuidado. Pode ninguém estar vendo, pode ninguém saber. É por isso que a gente tem que ter cuidado com as nossas atitudes, com aquilo que a gente fala. Né? Porque às vezes a gente vai liberando palavras que entristecem o coração de Deus. A gente às vezes está liberando palavras que vai vir contra as nossas vidas. A gente está liberando palavras que vai vir contra os nossos filhos. E a gente não consegue entender isso. E Deus se apresenta para Moisés. E eu fiquei pensando, Senhor, quantas das vezes, para termos chegado até aqui, quantas das vezes o Senhor não se levantou para falar, filha, o homem pode estar dizendo que não, mas eu já disse que é sim. Aleluia. O médico pode ter falado, a irmã Nete estava aqui dando testemunho. Só quem sabe o que essa mulher passou foi quem estava do lado dela. Primeiro Deus. Porque se não fosse o Senhor, minha filha, ela tinha ido pelo ralo mesmo. Porque muitas das vezes uma doença dessa vem uma depressão, irmãos. Tem muitos que não é nem pela doença, é a depressão que vai entrando na pessoa. Mas graças a Deus o Senhor falou, eu vou cuidar, eu vou guardar, eu vou sustentar. E ela viu o que Deus fez. Nós vimos o que Deus fez nesse lugar. E hoje o nome do Senhor tem sido glorificado. E eu digo para vocês que tem coisas que o Senhor às vezes libera, que eu falo, Senhor, pelo amor de Deus. Porque quem tem responsabilidade, a gente treme, irmãos. Que é muito sério. É muito sério. É muito sério, é vidas. E tem muitas pessoas que se decepcionaram, morreram espiritualmente. Por isso que a gente tem que pedir confirmação de Deus para que a gente fale. Porque se falar que não é de Deus, eu estou falando, não sei nem por que eu estou falando isso, que eu já passei por isso. Se acontecer isso, foi da tua carne e não foi Deus. Eu falei, então, irmãos, isso nunca me afligiu, irmãos. Nunca tirou o meu sono. Porque eu sempre aprendi a dobrar o meu joelho. Eu falei, Senhor, eu não quero falar nada de mim. Eu quero que seja do Senhor, porque se for do Senhor, vai confirmar. Quantas pessoas, pastor, eu quero te pedir perdão, eu nem sabia o que estava acontecendo, eu duvidei. Eu falei que era da carne. E se cumpriu, eu falei, glória a Deus, Deus sabe. Precisamos ter responsabilidade, irmãos. Porque é muito sério. Nós precisamos glorificar o nome do Senhor. É para falar, a gente vai falar, não é para falar, a gente não fala. Agora, se falou, se foi Deus, o que vier, vai ouvir, não é? É Deus. É Deus. Porque ainda que a gente escute alguma coisa, mas a gente vai confiar. Ligar, se essa criança voltar, porque foi da tua carne e não foi de Deus. Eu falei, ok. Fui para o joelho, falei, Senhor, me dá uma palavra. O Senhor não é Deus de confusão. E a confusão lá do outro lado. E o Senhor me deu uma palavra, guardei a palavra. E toda hora o telefone tocando. Irmãos, já vivi tantas coisas, irmãos. Eu já passei por tantas coisas, irmãos. Mas graças a Deus até aqui me ajudou o Senhor. Aleluia. A criança ficou, porque eu falei, se não ficar contigo, com a outra pessoa também não vai ficar. Só Deus sabe o que vai ser dessa criança. Ah, vamos fazer um culto agora para agradecer que a criança ficou. Qual é a palavra, pastor? Eu falei, foi essa palavra que Deus me deu no momento da aflição. Irmãos, vai ter situações que Deus vai nos provar. Vai ter situações que a gente vai ouvir. Mas se você tem certeza que é Deus que está te usando, tu vai ficar com o teu coração em paz. Porque Deus não é Deus de confusão. E aqui eu fiquei imaginando Moisés voltando. Moisés voltou, Moisés está vivo. Aí eu vim para libertar o povo, eu vim para libertar vocês, que Deus mandou. Eu vou lá até a Faraó para falar. Todo mundo deve ter pensado assim, que homem louco é esse, gente? A gente já está há quantos anos aqui? E às vezes as pessoas nos tiram como louco também, irmãos.
As pessoas olham, ela ainda está indo para a igreja, ela ainda está confiando, ela ainda está tentando, vou tentar quantas vezes eu puder. Se eu tenho força, se eu tenho convicção daquilo que Deus já me prometeu, eu vou continuar tentando. E Deus vai ser fiel. E a gente vai vendo, eu fiquei pensando o que Moisés não passou. Aqueles 40 anos que ele foi preparado, ele precisou ser preparado para ele aguentar, irmãos. Teve um momento que quiseram apedrejar Moisés. Aquele povo que já tinha vivido um monte de maravilha, que viu o mar se abrir, engoliu os egípcios, viu o Senhor tirar a água, e quando vinha dificuldade, vinha todo mundo em cima de Moisés. Mas ele foi preparado. Quando ele voltou, ele sabia o que estava aguardando ele. E Deus ia ministrando no coração dele. E ele tinha certeza que era Deus falando com ele, mandando com que ele perseverasse. Quantas das vezes Moisés teve que interceder pelo povo, que teve uma hora que até o próprio Deus se cansou daquele povo. Vou exterminar todo mundo. Ah, Senhor, pelo amor de Deus, não faz isso não, porque o que as pessoas vão dizer? Ué, esse Deus não teve capacidade de levar para onde disse que ia levar? Aleluia. O Senhor tem ouvido a tua oração. O Senhor sabe o que você está passando. A promessa o Senhor já liberou. Você só precisa crer. Você só precisa estar na posição. Porque o Senhor vai fazer aquilo que Ele precisa fazer. Mas aquilo que nos cabe também, a gente entende hoje que nós precisamos fazer. Para continuar glorificando o nome do Senhor. Então não teve exaustores, não teve faraó, não teve exército, não teve carruagem, não teve nada. O Senhor foi exterminando todo mundo, para que pudesse cumprir a palavra e a promessa dele. E assim vai ser nas nossas vidas, irmãos. O nosso Deus é fiel, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus continua tendo salvação de eternidade. Nós queremos bênçãos naturais, nós queremos bênçãos materiais, mas primeiramente nós queremos o nosso nome escrito no livro da vida. Porque tem pessoas que só querem as bênçãos terrenas, tem pessoas que só querem as bênçãos materiais, tem pessoas que só querem o abençoador só quer a bênção, mas não quer a presença de Deus. Só quer que o Senhor resolva os problemas. O nosso Deus não está aqui para resolver os nossos problemas. O nosso Deus não está aqui para a gente ficar fazendo beicinho, batendo o pé, achando que Ele vai fazer na hora que a gente quer, porque a gente quer não. Ei, vamos crescer, vamos amadurecer. O Senhor tem nos chamado para que possamos amadurecer, para poder povoar o céu também. Querer viver as suas bênçãos faz parte, mas você também ter desejo de alcançar vidas, ter desejo de anunciar o reino do Senhor, ter desejo de falar desse amor de Deus também, porque tem pessoas que escondem até o que é, mas as bênçãos eles querem receber. E graças a Deus que o Senhor escolheu Moisés, preparou Moisés, capacitou Moisés para poder guiar. Porque se a gente não tiver esse preparo, a gente não suporta, a gente não aguenta, a gente vai abandonando, a gente pula do barco, a gente vai deixando tudo, a gente vira as costas, a gente vai embora, a gente não persevera, a gente não acredita que tem um Deus que sabe, que vê e que ouve. E é isso que tem nos sustentado. Virão adversidade, virão circunstâncias, virão situações, mas se você tiver certeza que tem um Deus que está no controle, que te levantou, que tem te colocado, que tem te sustentado, que liberou a palavra, a gente vai continuar. E nós vamos vencer. E vai se cumprir. E o nome do Senhor, mais uma vez, vai ser glorificado através de nossas vidas. Vamos ficar de pé. Aleluia. Santo é o teu nome. Pai querido, Pai amado, alabassuri cantarabalabaxi, recalabassuri cantarabalabandarachô. O Senhor se faz presente nesse lugar. Nós rendemos graças a Ti, Pai. Oh, meu Deus, tira os exaustores, as vozes, as críticas, os apontamentos, as acusações. São tantas coisas, meu Deus e meu Pai, que vêm de encontro às nossas vidas, tentando nos calar, tentando nos parar. Ah, Jesus, o Senhor se apresentou, Deus vivo, poderoso, para Moisés. Alabassura e cantarabalabachei. Eu creio que o Senhor tem falado com teus filhos também, Senhor.
Senhor, que possamos guardar na tábua do nosso coração. Que possamos ter certeza, meu Deus e meu Pai, que é o Senhor falando conosco. Tira a dúvida, tira a incredulidade, tira a falta de fé. Guarda, meu Deus e meu Pai, a nossa mente em Ti. Guarda a nossa mente, sara a nossa mente, meu Deus e meu Pai. Para que possamos, meu Deus e meu Pai, crer, confiar, meu Deus e meu Pai. Dependermos somente de Ti, Senhor. Pai, toma essa noite. Meu Deus, famílias, vidas saíram, meu Deus e meu Pai, daquele lugar de escravidão. E graças a Deus nós somos livres, Pai, graças a Deus. E se tem alguém aqui ainda, meu Deus e meu Pai, vivendo em cativeiros, vivendo acorrentados, amordaçados, meu Deus e meu Pai, arranca, liberta nessa noite para a glória do Teu santo nome. Que eles possam entender que o Senhor vê, que o Senhor sabe. Meu Senhor da glória, o Senhor ouve. O Senhor tem ouvido a oração dos Teus filhos. O Senhor tem sustentado. O Senhor é fiel, Pai. O Senhor é fiel. O Senhor é fiel. Nós rendemos graças a Ti. Por cada vida, por cada família. Nós rendemos graças a Ti por todos aqueles que têm esperado, que têm confiado, que não têm dado importância com as vozes contrárias, negativas, com as pessoas que são tão pessimistas, meu Deus e meu Pai, que tentam nos parar. O Senhor sabe, meu Deus e meu Pai, daqueles que têm tentado nos colocar em confusões. O Senhor vê, meu Pai, o Senhor sabe, o Senhor ouve. O Senhor sabe quando há uma conspiração no inferno contra as nossas vidas, contra a nossa casa, contra os nossos filhos. Tudo o Senhor sabe. E é isso que traz paz para o nosso coração, é essa certeza. Se tem alguém aqui nessa noite que ainda não tem essa certeza, que ainda tem dúvida, que ainda se acha só, que ainda se acha sozinho, oh Senhor, nós temos um Pai que é justo. Meu Deus, quanta justiça o Senhor tem feito por amor aos Teus filhos. Quantas circunstâncias, meu Deus e meu Pai, que já passamos, que já vivemos, e que o Senhor nos deu livramento, e que o Senhor mostrou quem era quem, meu Deus e meu Pai, como é bom quando confiamos no Senhor, como é bom como deixamos, meu Deus e meu Pai, tudo nas Tuas mãos, depositamos nas Tuas mãos, e esperamos, meu Deus e meu Pai, com que o Senhor julgue as nossas causas. Meu Deus, eu tenho certeza que teve momentos que Moisés se entristeceu com a incredulidade, com a dura cerviz, com a dureza do coração daquele povo. Mas ele não desistiu, meu Pai. Ele não desistiu, não deixe Teus filhos desistirem, não. Oh, Espírito Santo, não deixe. Não deixe as circunstâncias, não deixe o sistema, não deixe a política, não deixe a nossa confiança, a nossa dependência em Ti, somente em Ti. Nós somos dependentes de um Deus vivo, poderoso, soberano, que tem o controle de todas as coisas. E é isso que o Senhor quer que cada um entenda, compreenda, que a nossa vida está na palma das Tuas mãos e que o Senhor tem controle de todas as coisas. E hoje nós podemos descansar sim em Ti, porque a nossa vida Te pertence. Nós temos um Pai celestial, nós temos um Deus, e nós queremos Te agradecer, meu Deus e meu Pai, por esse privilégio que nós temos hoje, de saber que tem um Deus que sabe, que tem nos ouvido, que tem visto tudo que tem acontecido. Meu Deus e meu Pai, tem momentos que é só baixa que a gente vê na nossa vida. E parece, só parece, que o Senhor perdeu o controle. Só parece que o Senhor não está vendo. Só parece que o Senhor não está ouvindo. Mas nessa noite o Senhor quer que nós venhamos entender que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Aquele povo ali no Egito,
achou que o Senhor tinha abandonado eles. Não sabia que o Senhor estava preparando o escape através de Moisés, o livramento através de Moisés. Tem tanta coisa que nós não sabemos, Senhor. Mas nós cremos. Eu quero crer. Eu não vivo por vista, eu vivo por fé. Porque se for por vista, nós nem estaríamos aqui nessa noite clamando por famílias, por casais, por filhos. Nós não estaríamos aqui, meu Deus e meu Pai, meditando na Tua palavra, te adorando. Eu sei que muitos, meu Deus e meu Pai, que chegou aqui, estão em lágrimas. Porque muitas das vezes o nosso coração está sangrando, está chorando. Só o Senhor sabe. Só o Senhor sabe. E é só o Senhor que precisa saber. Porque o Senhor nos conhece. Tem momentos que estamos cansados. Tem momentos que nós não somos compreendidos. Tem momentos que somos abandonados. Tem momentos, meu Deus e meu Pai, que nós nos sentimos como se tivesse nos matando aos poucos. São tantas situações. E muitas das vezes nos perguntamos, Senhor, por quê? Tanta injustiça, tanta crueldade, tanta maldade, Senhor. Pessoas que dizem que te conhecem fazendo maldade. Pessoas que dizem que te conhecem fazendo crimes. Pessoas que dizem que te conhecem desejando mal. Pessoas que dizem que te conhecem torcendo contra. Meu Deus, nós precisamos do encontro verdadeiro contigo. Nós precisamos, Senhor, desse encontro. Um encontro que realmente, meu Deus e meu Pai, faça com que a gente entenda que tem que haver mudança, que tem que haver transformação, que tem que haver libertação. Que nessa noite, Senhor, o Senhor possa sondar os nossos corações, que possamos desejar a cada dia a sermos pessoas melhores, que possamos a cada dia entendermos, meu Deus e meu Pai, que nós não precisamos pagar com a mesma moeda, que possamos entender a cada dia, meu Deus e meu Pai, que não precisamos fazer justiça com as nossas mãos e nem com a nossa língua, que precisamos entender, meu Deus e meu Pai, se a gente não sabe o que está acontecendo, se a gente não entende, não deixa a gente falar nada, não deixa a gente dar palpite naquilo que a gente não entende, naquilo que a gente não sabe. Tem tantas coisas que a gente não sabe. Tem tantas coisas acontecendo que não é o diabo, é o Senhor, meu Pai, permitindo. Foi o Senhor que endureceu o coração de Faraó. O Senhor disse para Moisés que endureceria o coração de Faraó, Senhor, para que eles pudessem viver aquelas maravilhas, para que eles pudessem acreditar que existe um Deus que estava guardando aquele povo. Meu Deus, tira de nós a incredulidade, tira toda a cerviz, nos dá um coração novo, um coração quebrantado, um coração contrito, um coração que glorifique o Teu santo nome, um coração que entenda quando é necessário nos arrependermos, renunciarmos, começar de novo. Ai, Senhor, meu Deus, o Senhor tem nos dado tanta oportunidade de mudarmos, de melhorarmos. O Senhor está voltando e nós não sabemos quando o Senhor vai chegar. Nós precisamos estarmos prontos, adornados. Oh, Espírito Santo de Deus, quantas pessoas têm descido ao silêncio, quantas pessoas têm sido destruídas, quantas pessoas têm abandonado o primeiro amor, quantas pessoas já não querem mais perseverar pelas lutas, pelas calúnias, pelas mentiras, pelos enganos.
Senhor faz parte. O Senhor diz na tua palavra que nós teríamos aflição, mas que tivéssemos bom ânimo, porque hoje não estamos só, nós temos um Deus que vai nos dar força, que vai nos sustentar, que nós vamos conseguir, meu Deus e meu Pai, nós vamos vencer. O nosso nome continuará escrito no livro da vida. O Espírito Santo de Deus vai queimando todo o mal, que as incertezas dessa noite possam cair por terra. Traga paz ao nosso coração, independente da guerra, independente da afronta. Vai queimando o rei, vai queimando todo o mal. Ali, eu mostrarei que eu sou Deus. Ai, igreja amada, vigiai. Eis que venho sem demora, dará show de cantarébia, mas os meus eu continuarei guardando. Ali cantarébia, lá bandara show, dos meus eu guardarei, continuarei cumprindo as minhas promessas, independente do sistema. Ai, decai, decantarébia, rei, calai, não temam, decai, decantarai, santificai-vos. Quero eu fazer maravilha neste lugar, mas é necessário santificação. Arabai, decantarebe, alabandara show. Olha aí como estou eu curando nessa noite, ó. Shai, decantarebe, recantarebe, alai.